Bem-vindo ao canal Contos e Histórias. Aqui você encontra histórias emocionantes que tocam a alma. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder nenhum conto. Além das aparências, o relógio marcava quase meia-noite quando Augusto Vasconcelos, CEO da Vasconcelos Empreendimentos, decidiu sair de sua sala. Ele havia passado o dia inteiro resolvendo questões financeiras e reuniões intermináveis. Seus olhos ardiam de cansaço e o nó da gravata parecia mais apertado do que o normal. Passando as mãos pelos cabelos já começando a grisalhar, ele sentiu um cansaço profundo, mas ainda precisava verificar um último detalhe antes de ir para casa. Caminhando pelos corredores silenciosos do prédio luxuoso, notou que as luzes do setor administrativo ainda estavam acesas. Estranhou. O expediente dos funcionários daquele andar terminava às 6 da tarde e a equipe de limpeza costumava ser discreta em seu trabalho noturno. Com passos firmes, avançou pelo piso impecável de mármore até o escritório de reuniões e empurrou a porta entreaberta. Foi então que a viu. Uma mulher estava encolhida na cadeira de um dos escritórios, dormindo profundamente. O uniforme, azul de faxineira, estava levemente amassado, os cabelos presos de maneira desajeitada e um esfregão caído ao lado. Havia uma vassoura encostada na parede e um balde com água ainda morna ao lado da mesa. O rosto dela parecia exausto, com olheiras profundas e a respiração pesada. Indignado, Augusto cruzou os braços. "Isso é inaceitável. Eu pago funcionários para trabalharem, não para dormirem", resmungou para si mesmo. Seu semblante endureceu. A empresa não era um abrigo e ele não admitia descuidos, muito menos algo que considerava uma falta de profissionalismo. Sem fazer barulho, tirou o celular do bolso e registrou uma foto da cena. Estava decidido. No dia seguinte, falaria com o setor de recursos humanos e exigiria a demissão imediata daquela mulher. No entanto, antes que pudesse sair, a mulher suspirou e se remexeu na cadeira, despertando subitamente. Seus olhos castanhos se arregalaram ao vê-lo ali. "Doutor Augusto, me desculpe, não foi minha intenção." Sua voz tremia e seus dedos se apertavam nervosamente contra a barra do uniforme. Seu olhar carregava uma mistura de vergonha e medo. Ele a olhou de cima a baixo, sem paciência. "Não quero ouvir desculpas agora. Amanhã conversaremos no RH." Sua voz era cortante como uma lâmina afiada. A mulher engoliu em seco, desviando o olhar, como se quisesse desaparecer naquele instante. Mas antes de Augusto sair da sala, um detalhe lhe chamou a atenção. Um pequeno caderno aberto sobre a mesa, com algumas anotações e um desenho infantil ao lado de uma folha rabiscada. Ele franziu a testa por um breve instante, mas ignorou a curiosidade e saiu, deixando-a ali desolada. O que Augusto não sabia era que aquela mulher tinha uma história que mudaria sua visão de mundo para sempre. Na manhã seguinte, Augusto chegou à empresa determinado a resolver a questão da faxineira. Assim que entrou em seu escritório, chamou Marina, a chefe do setor de recursos humanos. Com um tom frio e autoritário, explicou a situação. "Marina, quero que essa faxineira seja dispensada imediatamente. Ontem à noite a encontrei dormindo no escritório, ao invés de estar trabalhando. Isso é inaceitável." Marina, uma mulher experiente e sensata, ajustou os óculos e franziu a testa. "Qual faxineira, doutor Augusto?" Ele deslizou o celular sobre a mesa, mostrando a foto que havia tirado. "Essa aqui. Descubra o nome dela e tome as providências." Marina pegou o celular, analisando a imagem com atenção. Após alguns segundos de silêncio, respirou fundo. "Essa é Clara. Ela trabalha aqui há quase um ano e nunca tivemos problemas com ela. Pelo contrário, sempre foi muito dedicada e responsável." Augusto bufou. "Responsável? Dormindo no horário de trabalho?" A chefe de RH hesitou, mas resolveu arriscar. "Eu entendo seu ponto, doutor, mas talvez haja uma explicação. Posso chamá-la para conversar antes de tomarmos qualquer decisão?" Ele pensou por um momento e depois assentiu com impaciência. "Muito bem. Traga-a aqui." Poucos minutos depois, Clara entrou no escritório, visivelmente nervosa. O uniforme estava impecável, mas seu semblante demonstrava cansaço. Seus olhos evitavam os de Augusto e suas mãos estavam entrelaçadas,
como se tentassem se agarrar a algo invisível. Marina quebrou o silêncio. Clara, o Dr. Augusto encontrou você dormindo no escritório ontem à noite. Pode nos explicar o que aconteceu? A jovem fechou os olhos por um momento antes de responder. Sim, senhora. Eu trabalho aqui das 8 da noite até as 4 da manhã. Quando terminei de limpar o setor administrativo, comecei a passar mal. Tive tontura e resolvi me sentar um pouco para melhorar. Acho que acabei pegando no sono sem querer. Augusto arqueou uma sobrancelha. E por que não pediu ajuda? Poderia ter saído do prédio ou chamado alguém. Clara suspirou. Eu não queria incomodar. Minha filha está doente, doutor. Tenho dormido pouco porque fico cuidando dela durante o dia e trabalho à noite. Ontem, meu corpo simplesmente não aguentou. A menção à filha pegou Augusto de surpresa. Ele se lembrou do caderno com os rabiscos infantis que vira na noite anterior. Pela primeira vez, seu olhar sobre Clara mudou levemente. Marina interveio com um tom mais brando. Clara, por que não nos informou sobre sua situação? Talvez pudéssemos ajudá-la de alguma forma. A jovem abaixou a cabeça. Tenho medo de perder o emprego. Preciso muito desse trabalho. Augusto ficou em silêncio por um momento. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um incômodo diferente, algo parecido com culpa. Ele sempre se orgulhara de ser um líder justo e implacável, mas começava a perceber que nem tudo se resumia a eficiência e disciplina. Finalmente, ele suspirou e olhou para Marina. Não tomarei nenhuma decisão precipitada. Vamos avaliar melhor essa situação. Clara ergueu os olhos, surpresa. Obrigada, doutor. Sem responder, Augusto apenas assentiu e se recostou na cadeira. Algo dentro dele começava a mudar, mesmo que ele ainda não compreendesse exatamente o que era. Augusto passou o resto da manhã inquieto. A conversa com Clara o incomodava mais do que gostaria de admitir. Ele não era um homem dado a sentimentalismos, mas a ideia de uma mãe exausta, lutando para equilibrar trabalho e família, ficou martelando em sua mente. Isso não me diz respeito, murmurou para si mesmo, enquanto folheava relatórios financeiros. Mas por mais que tentasse, as palavras de Clara ecoavam em sua cabeça. No início da tarde, Marina bateu à porta de sua sala. Doutor Augusto, posso entrar? Ele fez um gesto impaciente com a mão. Seja breve, tenho muito trabalho. A mulher fechou a porta atrás de si e se sentou à frente dele. Seu olhar era calmo, mas carregava algo mais. Uma espécie de avaliação silenciosa. Quero falar sobre Clara, começou. Augusto recostou-se na cadeira, cruzando os braços. O que tem ela? Pesquisei um pouco sobre a história dela. Vi que entrou na empresa há 11 meses. Sempre cumpriu suas obrigações e nunca deu problema. Além disso, soube por outros funcionários que ela é uma pessoa extremamente trabalhadora, mas tem passado por dificuldades. Augusto não declarou ocorrência imediata, mas seus dedos tamborilaram sutilmente na mesa. Não entendo onde quer chegar. Marina! O chefe de RH inclinou-se um pouco à frente. Quero dizer que, às vezes, julgamos as pessoas sem conhecer suas batalhas. Você, Clara, dormindo e descobriu que era negligência. Mas e se fosse exaustão? E se fosse desespero? O silêncio foi instalado na sala. Marina observava Augusto atentamente, esperando qualquer sinal de investigação. Finalmente, ele suspirou e passou a mão pelo rosto. E o que você sugere que eu faça? Dê um aumento? Uma promoção? Sua voz carregava ironia, mas também dúvida. Não, Augusto. Mas talvez você deva olhar para Clara não como uma engrenagem da empresa, e sim como um ser humano. Nem tudo se resolve com proteção. Augusto riu sem humor. Você está tentando me transformar em um filantropo? Estou tentando mostrar que há mais no mundo do que números e regras, Marina rebateu. Ele ficou em silêncio, olhando para a mesa. Depois de alguns instantes, gesticulou com a mão. Pode sair, Marina. Ela concordou e se declarou. Antes de sair, porém, lançou um último olhar a ele. Você tem mais em comum com Clara do que imagina. Augusto franziu a testa. Mas antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, Marina já havia dito. Ele ficou imóvel por um tempo, perdido em pensamentos. Havia mais em comum entre ele e Clara? A resposta veio de forma inesperada, como uma memória que há muito tentava esquecer.
Aos 8 anos, ele acordava de madrugada e via sua mãe voltando do trabalho. Olhos profundos, mãos calejadas. Um cansaço que não parecia ter fim. Ela trabalhou como costureira em uma fábrica e, muitas vezes, dormia sobre uma máquina de costura. Ele nunca se esqueceu da cena e agora, décadas depois, ele via aquela mesma exaustão no rosto de Clara. De repente, seu julgamento já não parecia tão simples. Augusto não conseguiu se concentrar no trabalho pelo resto do dia. As palavras de Marina ecoavam em sua mente, mas foi a lembrança de sua mãe exausta que realmente o inquietou. Ele passou a vida inteira tentando se afastar da pobreza e da vulnerabilidade, construindo um império baseado na força e na disciplina. Mas agora, ao olhar para Clara, percebia que havia se tornado alguém incapaz de enxergar o sofrimento alheio. No fim da tarde, ainda imerso em pensamentos, ele decidiu sair mais cedo da empresa. No caminho até o estacionamento, viu Clara sentada, em um banco perto da entrada, mãos no celular com as mãos trêmulas. O rosto dela estava pálido e os olhos vermelhos. Algo dentro dele disse que deveria seguir em frente, ignorar. Mas antes que percebesse, seus pés já estavam se movendo em direção a ela. Clara, chamou com a voz mais branda do que pretendia. Ela expressou o olhar e rapidamente secou as lágrimas. Doutor Augusto, desculpe, eu já estava indo embora. Ele hesitou por um instante. Está tudo bem com você? A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, Clara pareceu lutar contra a vontade de desabafar. Mas então, suspirou e olhou para o chão. Minha filha está piorando. A febre não baixa. E o hospital público disse que não tem leitos disponíveis. Eu não sei o que fazer. Sua voz foi cortada no final da frase e seus ombros tremiam. Augusto sentiu um aperto no peito que não podia ignorar. Algo nele gritava para continuar frio e distante, mas a imagem de sua mãe lutando por ele o impedia. Vamos, disse de repente. Clara franziu a testa. O quê? Vou levar vocês para um hospital particular. Os olhos dela se arregalaram. Doutor Augusto, eu não posso aceitar isso. Não é caridade, respondeu ele impaciente. Considere um investimento. Preciso de funcionários seguros e você não vai conseguir trabalhar se continuar preocupado com sua filha. Era uma desculpa pragmática, mas ambos sabiam que não era a verdade completa. Sem esperar mais protestos, Augusto pegou o celular e foi designado para seu motorista. Traga o carro agora. Temos uma emergência. Menos de meia hora depois, eles chegaram a um hospital particular. Clara segurava a filha nos braços, uma menina pequena, de cabelos cacheados e pele quente de febre. Assim que entrou, Augusto tratou de garantir que ela fosse atendida imediatamente. Enquanto aguardava, Clara olhou para ele, os olhos cheios de gratidão e incredulidade. Por que você está fazendo isso? Augusto desviou o olhar. Ele não sabia responder. Ou talvez você saiba, mas não queria admitir. Porque nem tudo é o que parece, disse simplesmente. Clara transmite levemente, mesmo em meio ao medo. Pela primeira vez, Augusto viu que ajudar alguém não era um sinal de fraqueza, mas de humanidade. E talvez ele finalmente estivesse começando a entender o verdadeiro valor de uma pessoa. Augusto nunca havia esperado sentir algo parecido com aquilo. Enquanto observava Clara segurando a mão da filha, ainda hospitalizada, uma sensação diferente crescia dentro dele. Não era pena, nem culpa, mas um entendimento genuíno de que sua visão de mundo sempre fora limitada. A pequena Ana Júlia, de apenas 6 anos, já não tinha febre e dormia tranquilamente. O médico garantiu que, se o atendimento não fosse rápido, a situação poderia ter se agravado. O pensamento o fez estremecer. Clara se virou para ele, o rosto cansado, mas os olhos brilhando de gratidão. Eu não sei como agradecer, doutor. Augusto, se não fosse o senhor, Ele pediu uma mão, interrompendo-a. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Clara sorriu, dessa vez sem hesitação. Nem todo mundo faria. Augusto desviou o olhar desconfortável. Pela primeira vez em anos, questionava quem ele realmente era e quem gostaria de ser. Na semana seguinte, Clara voltou ao trabalho, mas algo havia mudado. Ela já não tinha mais medo de olhar Augusto nos olhos
e ele, por sua vez, começou a vê-la de maneira diferente. Numa tarde qualquer, Marina apareceu na sala dele, com um envelope em mãos. "Estou surpreso com o senhor, Dr. Augusto." Ele arqueou uma sobrancelha. "Por quê?" Ela sorriu. "Pediu para rever o contrato de Clara. Achei que fosse demiti-la." Augusto respirou fundo. "Descobri que estava cometendo um erro." Marina não escondeu o orgulho no olhar e entregou o envelope a ele. "Aqui estão os documentos para efetivá-la em uma nova carga, como assistente administrativo." Clara foi chamada à sala dele pouco depois. Quando recebi a notícia, ficou sem palavras. "Mas eu não sei nada sobre essa carga", murmurou. "Aprenderá", respondeu Augusto. "Pelo que vi, você tem inteligência e dedicação de sobra." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Por que você está fazendo isso?" Ele transmitiu de leve. "Porque nem tudo é o que parece. Inclusive, eu." Os meses passaram. Clara se destacou na empresa e, com o novo salário, conseguiu dar uma vida melhor para Ana Júlia. Já Augusto, pela primeira vez em anos, começou a ver as pessoas além de suas cargas e posições sociais. Certo dia, ao sair da empresa, ele se ajudou a ajudar um funcionário a carregar caixas pesadas, algo que antes nunca faria. Marina, ao ver a cena, sinceramente: "Definitivamente, nem tudo é o que parece." Augusto sorriu de volta. Talvez, finalmente, tivesse se tornado alguém de quem sua mãe se orgulhasse e, sem dúvida, alguém de quem ele próprio se orgulhava. Fim.